Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical Claro. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estaremos estudando a segunda lição do nosso terceiro trimestre, que tem como título O Reinado Dividido, Jeroboão e Roboão. Na dica de hoje, aprenderemos quais foram as principais causas da divisão do reino. Reino unificado esse que veio de Saul, passou por Davi e chegou até Salomão. Apresentaremos também as falhas cometidas por Roboão, tendo como base suas más decisões. Pontuaremos o pecado de idolatria de Jeroboão e suas consequências. Então, vamos à introdução. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. A bem da verdade é que Salomão, com sua idolatria, foi o grande responsável pela ruptura do reino unificado. Como eu disse, que passou pelas mãos do primeiro rei Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. A partir então da sua morte, a morte de Salomão em 931 a.C., Israel passou a ter dois reinos que ficaram conhecidos como Reino do Norte e Reino do Sul, ou Reino do Norte Israel, Reino do Sul Judá. Durante a era do reino dividido, a tribo de Benjamim tinha tanto a terra como a lealdade dividida. De acordo com o primeiro Reis 11:20, apenas a tribo de Judá permaneceu totalmente leal à casa de Davi. Mas nos versículos 21 e 23 de 1 Reis 11, lê-se que Benjamim estava associado a toda a casa de Israel, apesar da ênfase recair na tribo de Judá. Algumas cidades do norte de Benjamim, como por exemplo Betel, foram incluídas no Reino do Norte. Simeão, a tribo a quem foi dada a terra na porção sul do território de Judá, aparentemente havia migrado para o norte e era contada junto com as 10 tribos do norte. Portanto, as 10 tribos do Reino do Norte eram Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Manassés e Efraim. O Reino do Sul era composto apenas pelas tribos de Judá, e a 12ª tribo Benjamim foi dividida, como eu já falei, entre os dois reinos. A tribo de Levi, antes espalhada entre os dois reinos, habitou em Judá durante o reinado dividido. Essa introdução se faz necessária, pois a partir de agora faremos muitas menções das expressões Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que Reino do Norte é também conhecido como Israel e Reino do Sul conhecido como Judá. Primeiro tópico: as principais causas da cisão. E o primeiro subtópico aí, a carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Se na primeira parte de seu reinado Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, mais tarde ele amou muitas mulheres estranhas. Os casamentos diplomáticos, entre as dinastias de vários reinos eram comuns no Antigo Oriente Próximo, pois eram um meio de ratificar os tratados. Muitos dos casamentos de Salomão tinham o propósito de ratificar alianças com outras nações. A prática de multiplicar o número de esposas reais era proibida, até porque isso faria com que o coração do rei se desviasse do Senhor. E isso mostrou-se verdadeira na experiência de Salomão. Além disso, havia proibições contra casar-se com mulheres estrangeiras nas terras que Israel deveria possuir. O amor de Salomão por suas mulheres levou-o a abandonar sua lealdade ao Senhor e a adorar outros deuses. Seu reinado foi marcado, em parte, pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos. Na verdade, Salomão exagerou na questão financeira, e essa foi uma das causas da revolta final da porção norte de Israel. Salomão havia imputado pesadas taxas à parte norte do país para sustentar o seu estilo de vida. No início de seu reinado foi prometido e dado sabedoria a Salomão, a qual ele empregou com grande êxito na acumulação de riquezas, demonstrando-a em seu consistente programa de construção. Todavia,
A continuidade de seu governo não dependia de sua ostentação, mas de seu estado espiritual interior. Segundo subtópico, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. As palavras-chave para descrever o tratamento duro de Salomão foram dura servidão e pesado jugo. Provavelmente essas expressões falavam sobre o trabalho forçado que havia reduzido praticamente a totalidade das tribos do norte à posição de meros escravos. Somente aqui a palavra jugo foi usada para descrever o que acontecia aos cidadãos hebreus. Em todos os outros lugares, o termo é usado para indicar a opressão dos israelitas por governantes estrangeiros. O uso dessas expressões aqui é uma acusação a Salomão por haver imposto severo trabalho sobre o seu próprio povo. Quando Salomão morreu no ano de 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão I sobre o aperto vivido por eles. Roboão sucedeu a seu pai no trono quando tinha 41 anos de idade e reinou por 17 anos, de 931 a 914 a.C. Ele subiu ao trono em um período muito tenso. Por essa ocasião, Jeroboão I encabeçou uma delegação cujo intuito era obter melhores condições para o povo comum no tocante às condições de trabalho e aos impostos. O trabalho forçado constituía-se em uma queixa constante, apesar da negação de que houvesse escravos no tempo de Salomão. Mas a formação de uma leva de trabalhadores por Salomão certamente tornou-se uma prática comum, gerando descontentamento. A disposição de servir foi expressa por essa comitiva, mas sob condições mais humanas e com a promessa de lealdade ao novo rei. Assim observamos que o palco estava armado. Salomão já havia desagradado ao Senhor por causa de suas alianças com os povos vizinhos, através de seus casamentos e por causa de sua idolatria. E também porque havia forçado o povo a um trabalho pesado. Agora a decisão estava na mão de seu filho. A divisão do reino dependia apenas da resposta de Roboão. Segundo subtópico, os erros de Roboão. Primeiro subtópico, a repetição dos erros de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens. É provável que durante as festividades que assinalavam a coroação, Jeroboão I e os outros líderes do norte tenham convocado Roboão para tratar das reformas que aliviariam o peso imposto às tribos do norte. Assim sendo, Roboão solicitou 3 dias para considerar a questão e, nesse prazo, consultou primeiramente os anciãos. Esses conselheiros idosos experientes estavam inteirados acerca das tradições de Israel e compreendiam como a monarquia havia afetado as vidas dos israelitas comuns. Eles eram conselheiros administradores mais velhos e experientes que tinham servido a Salomão e aconselharam Roboão a fazer concessões às 10 tribos do norte. Já os jovens eram contemporâneos de Roboão e estavam acostumados apenas à vida na corte real de Salomão. Eles recomendaram que o novo rei fosse ainda mais rígido do que Salomão havia sido para com as 10 tribos. Segundo subtópico, os maus conselhos dos inimigos de Roboão. Ao seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou sua própria sentença. Os jovens que tinham crescido em companhia de Roboão eram arrogantes e gananciosos, cruéis e destituídos de coração. Eles eram nobres filhos de oficiais e chefes que sempre tiveram tudo em abundância e não compreendiam a agonia do povo comum. Aparentemente, eles pensavam que os privilégios de Roboão eram inalienáveis, como aqueles de um monarca oriental. Quando eles disseram para Roboão dizer ao povo: "Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai", estavam se utilizando de um provérbio para aconselhar Roboão a dizer ao povo que iria contra ele com mais força do que Salomão havia demonstrado.
Deus soberanamente usou a insensatez de Roboão para cumprir a profecia de Aías, porque o profeta Aías já havia previsto esse futuro. Deus usa o livre-arbítrio humano sem destruí-lo. Terceiro subtópico, o cuidado com os conselhos. Lá embaixo diz assim: a falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual. Provavelmente havia obras públicas em andamento que Salomão não havia terminado, né? Eles eram agora era a responsabilidade de seu filho Roboão. Os custos do trabalho eram elevados e muitas pessoas eram necessárias nesse tipo de trabalho. As tribos do norte eram vitais para tal programa, pois elas sempre haviam carregado a parte maior do peso. Havia, pois, muita coisa em jogo para o novo rei. Os homens de mais idade que tinham servido durante o reinado de Salomão recomendaram a Roboão um tratamento mais justo e humano com o alívio das tribos do norte, o que poderia torná-los súditos leais. Tal conduta havia de conquistá-los como amigos e súditos leais, de modo que ele não deveria antagonizá-los e levá-los à revolta. O rei estava com cerca de 40 anos de idade na época e deveria ter tido sabedoria suficiente para perceber as falácias dos jovens. Mas o novo rei era, ao mesmo tempo, estúpido e arrogante, embora estivesse acostumado a ouvir palavras de sabedoria aos pés do seu pai. Terceiro tópico, o reinado e a idolatria de Jeroboão. E o primeiro subtópico, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim. Foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Salomão estava levantando fortificações em Milo, perto da cidade de Sião. Foi então que ele observou um talentoso jovem que estava ajudando nos trabalhos. E Salomão o elevou à posição de superintendente sobre as questões das tribos do norte e trabalhos forçados no tocante à tribo de Efraim e Manassés. E isso aconteceu logo após o ano 960 a.C. As condições de trabalho eram ruins, os impostos eram altos demais e isso gerou a insatisfação geral. Jeroboão I possivelmente tornou-se o cabeça de um movimento de rebelião. Uma predição feita por Aías, que dizia que finalmente Jeroboão I seria elevado à posição de rei, provavelmente o encorajou a encabeçar a suposta revolta. A questão foi crescendo e Salomão começou a perceber que Jeroboão I servia de ameaça para o seu governo. A execução foi planejada, mas Jeroboão I fugiu para o Egito. Ali chegando, Jeroboão foi protegido pelo faraó Sisaque, onde permaneceu até que ocorreu a morte de Salomão em cerca de 931 a.C. Segundo subtópico, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Depois dos 3 dias prometidos por Roboão, Jeroboão I, o porta-voz das tribos do norte, acompanhado pelos anciãos e chefes, retornaram para ouvir a decisão de Roboão quanto à possibilidade de aliviar o jugo pesado que Salomão havia imposto às tribos do norte. Roboão rejeitou os conselhos corretos que os homens de mais idade e experientes haviam dado e fez isso deliberadamente, influenciado por seu próprio coração endurecido e pelo conselho dos jovens nobres que nada conheciam sobre as dores do povo. Como consequência, o norte da nação de Israel, exceto os poucos que migraram para o sul por razões religiosas, concordou em fazer de Jeroboão I o novo rei. Não houve quem discordasse, nem houve tentativa de rebelião. Por consentimento unânime, Jeroboão I foi reconhecido como o homem do momento, cumprindo assim a profecia de Aías. Assim, o reino foi dividido exatamente nesse ponto. Como o primeiro rei do reino separatista de Israel, ele reinou por 22 anos, de 931 a 910
antes de Cristo. Jeroboão temia que a unidade religiosa entre o norte e o sul pudesse levar também ao retorno da unidade política. Por isso, cansado de tentar impedir o fluxo de peregrinos que se dirigia anualmente ao templo em Jerusalém, capital do Reino do Sul, acabou fundando santuários idólatras em Dan e em Betel. Terceiro subtópico: consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. O Senhor havia ordenado uma divisão política e não religiosa no reino de Salomão. O Senhor havia prometido a Jeroboão I o controle político das 10 tribos do norte. Entretanto, Jeroboão I devia seguir religiosamente a lei mosaica, que o obrigava a seguir o sistema sacrificial do Senhor no templo em Jerusalém. Os cananeus caracteristicamente retratavam seus deuses sobre touros, novilhas ou outros animais. Provavelmente Jeroboão tenha preparado seus bezerros de ouro como uma espécie de plataforma de trono para Deus e não como imagens do Senhor. Não obstante, a sua inovação foi um convite para que as práticas religiosas cananeias entrassem no Reino do Norte. Nem Deus, nem os profetas do Senhor concordaram com tal forma de idolatria. Jeroboão I corrompeu as leis antigas. Ele estabeleceu o seu sacerdócio particular, composto de indivíduos que não pertenciam à tribo de Levi. Ele instituiu suas próprias comemorações e seus próprios dias de oferecimento de sacrifícios. Ele erigiu lugares para uma adoração espúria em lugares altos, seguindo o costume pagão. Contrário à profecia de Aías, que o conduziu ao poder, Jeroboão I perverteu o culto ao Senhor, restabelecendo o culto mesopotâmico ao bezerro dos dias pré-abraâmico, como Arão havia feito. Os bezerros de ouro se tornaram objetos de culto em Betel e Dan, em desacordo com a lei de Deus. Este foi o grande pecado de Jeroboão. Além disso, ele promoveu a adoração nos lugares altos, nomeou sacerdotes não levitas e mudou a data da festa dos tabernáculos, como eu já falei. Finalmente, uma batalha decisiva com Abias, descrita em 2 Crônicas, capítulo 13, as forças de Jeroboão foram decisivamente derrotadas com a perda de Betel e outras cidades fronteiriças. Jeroboão I nunca recuperou seu poder e seu filho Nadab durou apenas 2 anos antes do golpe de estado de Baasa. A segunda profecia registrada de Aías se cumpriu. A dinastia de Jeroboão I foi aniquilada. Muito bem, na aula de hoje vimos que as promessas de Deus são condicionais, pois caso Salomão se mantivesse fiel a Deus, o reino jamais seria dividido. Roboão teve a oportunidade de contornar a situação deixada por Salomão, seu pai, mas perdeu uma chance de ouro de continuar com o reino unido sob o seu comando. Mesmo erro cometeu Jeroboão I, que apesar de ter tido o prazer e a alegria de ver a promessa de Deus se cumprir na sua vida, não vigiou e pagou muito caro por sua falta de lealdade ao Senhor. Portanto, nunca esqueçamos da importância de se ouvir bons conselhos. Amém? Se por um acaso essas dicas têm te ajudado, então não esqueça de compartilhar esses subsídios aos demais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até a nossa próxima dica.